Você já teve a sensação de que sua vida não está sob seu controle? Como se os acontecimentos ao seu redor fossem decididos por forças externas e você apenas reagisse a eles. Talvez seja a rotina exaustiva, os problemas inesperados, ou até mesmo a pressão da sociedade te dizendo o que fazer, como viver e o que buscar. Parece que, não importa o quanto você tente, algo sempre te impede de alcançar a vida que você realmente quer. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A maioria das pessoas passa a vida inteira nesse ciclo de insatisfação, esperando que algo mude, que uma oportunidade surja ou que, de alguma forma, o destino conspire a favor. Mas os estoicos, filósofos da Grécia e Roma antiga, tinham uma visão completamente diferente sobre isso. Eles acreditavam que a chave para uma vida plena não está em esperar mudanças externas, mas em assumir o controle sobre si mesmo. Imagine por um instante que você pudesse moldar sua vida exatamente como deseja. Não com base em impulsos passageiros ou desejos momentâneos, mas a partir de princípios sólidos que garantem clareza, disciplina e propósito. Imagine acordar todas as manhãs sabendo exatamente o que fazer, por que fazer e como lidar com qualquer obstáculo no caminho. Essa não é uma promessa vazia ou uma ilusão motivacional. É o resultado prático de uma filosofia testada ao longo de séculos, que moldou desde grandes imperadores até pessoas comuns que buscavam viver com mais sabedoria e força interior. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. Vou te mostrar 15 ensinamentos estoicos que podem transformar sua forma de pensar, agir e viver. Cada um deles é um tijolo na construção da vida que você deseja. Mas antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você está realmente disposto a mudar? Não apenas ouvir essas ideias e esquecer depois, mas aplicá-las no seu dia a dia? Porque a diferença entre aqueles que conseguem construir a vida que querem e aqueles que continuam presos à insatisfação está na ação. Se sua resposta for sim, então vamos juntos nessa jornada. Prepare-se para aprender como os estoicos enxergavam a vida, como superavam dificuldades sem perder a calma, e como você pode começar a tomar as rédeas do seu destino a partir de hoje. Agora vamos ao primeiro ensinamento. Aceite o que você não pode controlar. Imagine que você está dirigindo para um compromisso importante. Você se planejou bem, saiu no horário certo, mas de repente o trânsito para completamente. Um acidente alguns quilômetros à frente bloqueou a via e você está preso. O tempo passa, os minutos parecem se arrastar e a ansiedade começa a crescer dentro de você. Você olha o relógio a cada instante, aperta o volante com força, sente o estresse tomar conta do seu corpo. Agora, pense por um momento. Existe algo que você pode fazer para mudar essa situação? Você pode desfazer o acidente? Você pode fazer os carros à sua frente simplesmente desaparecerem? Pode mudar o fluxo do trânsito com sua frustração? A resposta, obviamente, é não. Mas o que você pode controlar? Você pode controlar sua reação. Pode escolher se deixará o estresse te consumir ou se aceitará a realidade como ela é. Pode decidir se usará o tempo parado para ouvir um podcast, refletir sobre o seu dia ou simplesmente respirar fundo e manter a calma. Essa é a diferença entre alguém que se desespera com aquilo que não pode mudar e alguém que aprendeu a aceitar o incontrolável. E é exatamente isso que o estoicismo nos ensina. O princípio central, a dicotomia do controle. Os estoicos acreditavam que grande parte do sofrimento humano vem da nossa insistência em tentar controlar o incontrolável. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, dizia: a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Esse ensinamento ficou conhecido como a dicotomia do controle, um dos pilares fundamentais do estoicismo. De forma simples, ela divide tudo o que acontece na vida em duas categorias. Coisas que podemos controlar, como nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas ações, nossa atitude. Coisas que não podemos controlar, como a opinião dos outros, o clima, a economia, o comportamento de terceiros,
a passagem do tempo, o acaso. A chave para a paz de espírito está em focar totalmente na primeira categoria e aceitar completamente a segunda. Parece simples, mas pense em quantas vezes você já perdeu tempo e energia tentando mudar algo que não estava ao seu alcance. Quantas noites de sono foram gastas preocupando-se com o que os outros pensam de você? Quantas vezes você se irritou com um comentário alheio, com uma crítica injusta, com um atraso inesperado? O problema é que quanto mais tentamos lutar contra o incontrolável, mais frustração criamos para nós mesmos. Quando aceitamos que existem coisas fora do nosso domínio, nos libertamos da necessidade de tentar manipulá-las e redirecionamos nossa energia para aquilo que realmente podemos mudar. A ilusão do controle e a busca por serenidade. A maior parte das pessoas passa a vida tentando exercer controle sobre tudo ao seu redor. Acreditam que, se forem bons o suficiente, poderão fazer todos gostarem delas. Pensam que, se planejarem tudo com perfeição, nunca enfrentarão dificuldades, que, se evitarem riscos, nunca fracassarão. Mas essa é uma ilusão. O estoicismo nos ensina que o universo é imprevisível e que tentar controlar tudo é uma receita para a frustração constante. Ao invés disso, devemos aprender a aceitar os acontecimentos como são, e não como gostaríamos que fossem. Isso não significa ser passivo ou desistir de agir, mas sim entender a diferença entre aceitação e resignação. Aceitação não é o mesmo que fraqueza. Pelo contrário, aceitar o que não pode ser mudado é um sinal de força e sabedoria. Quando você para de resistir ao inevitável e começa a trabalhar com a realidade ao invés de contra ela, sua vida se torna muito mais leve. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "Dê-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir entre elas." Essa frase resume perfeitamente o equilíbrio que devemos buscar. Exemplos práticos de aceitação estoica. Vamos trazer isso para a vida real. Como aplicar esse princípio no dia a dia? Aqui estão alguns exemplos. 1. Aceitando críticas e opiniões alheias. Você já tentou agradar todo mundo? Se sim, sabe como isso é exaustivo e impossível. Sempre haverá alguém que não gosta de você, que te critica ou que duvida das suas capacidades. Mas o que os outros pensam está fora do seu controle. O que você pode controlar? Sua resposta. Você pode escolher ignorar, aprender com críticas construtivas e seguir sua vida sem carregar o peso das opiniões alheias. 2. Aceitando fracassos e imprevistos. Nenhum plano é à prova de falhas. Você pode se preparar ao máximo para um projeto, um relacionamento ou uma meta, e ainda assim as coisas podem sair do esperado. Se você luta contra essa realidade, entra em desespero. Se a aceita, aprende e segue em frente com mais sabedoria. 3. Aceitando o comportamento de outras pessoas. Você pode aconselhar, inspirar e até tentar influenciar positivamente alguém, mas, no fim das contas, não pode controlar as ações dos outros. Isso inclui amigos, familiares, colegas de trabalho. Se alguém age de forma que te decepciona, cabe a você decidir sua resposta, mas não pode forçar ninguém a mudar. 4. Aceitando o passar do tempo e as mudanças da vida. A juventude passa, o mundo muda, pessoas vêm e vão. Lutar contra isso só gera sofrimento. Aceitar o fluxo natural da vida te permite viver com mais presença e gratidão pelo agora. Como praticar a aceitação diariamente? Agora que entendemos o conceito, como podemos aplicá-lo na prática? Aqui estão algumas técnicas estoicas para exercitar essa mentalidade. Exercício da visualização negativa. Imagine que um problema que você teme realmente aconteça. Como você lidaria com isso? Isso ajuda a reduzir o impacto emocional de contratempos. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Sempre que algo te irritar, se pergunte: posso mudar isso ou apenas minha reação? Escreva sobre suas preocupações. Colocar no papel o que está te incomodando
te ajuda a ver com mais clareza o que realmente merece sua atenção. Respire e aceite. Sempre que sentir raiva ou frustração, respire fundo e aceite a situação. Não se trata de gostar do problema, mas de parar de resistir a ele, preparando-se para o próximo ensinamento. A responsabilidade pela sua vida. Agora que você entende que não pode controlar tudo, surge uma questão importante. O que você pode controlar? Se não podemos mudar os outros, nem o acaso, nem o tempo, então, o que realmente está em nossas mãos? Essa é a chave para o nosso próximo ensinamento estoico, a responsabilidade pela sua própria vida. Se você quer construir a vida que sempre quis, precisa aceitar que ninguém mais pode fazer isso por você. E é sobre isso que falaremos no próximo tópico. A responsabilidade pela sua vida é sua. Muitas pessoas passam a vida culpando fatores externos pelos seus problemas. A família, o governo, a economia, o chefe, o azar. Sempre há uma justificativa para explicar por que as coisas não acontecem como gostariam. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Eles acreditavam que, independentemente das circunstâncias, cada pessoa é responsável pela própria vida. Isso não significa que tudo o que acontece com você seja sua culpa, mas significa que a forma como você reage e o que faz a partir disso é sua total responsabilidade. Epicteto dizia que não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas sim a interpretação que damos a eles. Isso significa que, diante de qualquer situação, você tem escolha. Pode se fazer de vítima ou pode assumir o controle e agir. Imagine duas pessoas passando pela mesma dificuldade. Uma perde o emprego e entra em desespero, sentindo-se injustiçada e reclamando da vida. Outra perde o emprego e vê isso como uma oportunidade para buscar algo melhor, se reinventar e crescer. O que mudou? Apenas a forma como cada uma escolheu lidar com a situação. O mundo não está aqui para te garantir nada. Ele não se importa com os seus desejos, seus sonhos ou suas expectativas. E se você esperar que tudo seja perfeito antes de agir, ficará esperando para sempre. A responsabilidade pela sua vida não está nas mãos do governo, do seu chefe, dos seus pais ou do acaso. Está nas suas. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentou guerras, traições e epidemias enquanto governava Roma. Ele poderia ter se lamentado pelas dificuldades que enfrentou, mas em vez disso, escreveu em suas meditações que o verdadeiro poder de um homem está em como ele responde ao que a vida lhe apresenta. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas podia controlar a si mesmo. E isso fazia toda a diferença. Se você quer mudar sua vida, o primeiro passo é parar de esperar que algo externo resolva seus problemas. Ninguém virá te salvar. Não haverá um momento perfeito. Não há garantia de sucesso. Mas você pode agir agora com o que tem onde está. Pode aprender uma nova habilidade, pode mudar sua mentalidade, pode tomar decisões melhores, pode falhar e aprender com isso, pode seguir em frente, mesmo quando sentir medo. O que você não pode é fugir da responsabilidade que tem sobre si mesmo. Quando você assume essa responsabilidade, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser o autor da sua história. Não importa onde nasceu, quais foram seus desafios, o que aconteceu no passado. O que importa é o que você faz com isso agora. Se algo deu errado, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Se uma porta se fechou, pense: qual outra oportunidade posso criar? Se alguém te decepcionou, reflita: como posso me tornar mais forte com essa experiência? Essas perguntas te tiram do papel de vítima e te colocam no controle. É claro que assumir responsabilidade não significa que tudo será fácil. Pelo contrário, significa que você terá que enfrentar a realidade de frente, sem desculpas. Mas essa é a única maneira de realmente mudar. Os estoicos nos ensinam que o sofrimento muitas vezes vem da ilusão de que as coisas deveriam ser diferentes. Quando aceitamos a realidade e focamos no que podemos fazer, o sofrimento perde o poder sobre nós. Se você quer construir a vida que sempre quis, precisa parar de terceirizar a responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por você.
Agora que entendemos que somos responsáveis pelo nosso próprio caminho, surge a próxima questão: como fortalecer a mente para lidar com os desafios da vida? Se sabemos que as dificuldades virão, como podemos nos preparar para enfrentá-las sem perder o equilíbrio? É sobre isso que falaremos no próximo ensinamento. Fortaleça sua mente para enfrentar desafios. A vida não vai te poupar. Em algum momento, você será testado. Problemas surgirão, obstáculos aparecerão, e nada poderá impedir isso. Mas existe algo que pode fazer toda a diferença: o estado da sua mente. Uma mente fraca se desespera diante da adversidade. Uma mente forte se mantém firme, encara os desafios e segue em frente. Os estoicos acreditavam que fortalecer a mente era um dever essencial, porque apenas aqueles que têm domínio sobre si mesmos conseguem enfrentar as dificuldades da vida sem serem destruídos por elas. Imagine duas pessoas que enfrentam uma grande perda. Uma delas entra em colapso, sente-se derrotada como se a vida tivesse acabado. A outra sofre, mas mantém a calma, aceita o que aconteceu e busca seguir em frente. O que diferencia essas duas reações não é a gravidade da situação, mas a força mental de cada uma. Fortalecer a mente significa treinar a si mesmo para ser resiliente, para não se dobrar diante da dor e para encontrar força onde outros veem fraqueza. Os estoicos tinham diversas formas de treinar esse fortalecimento. Epicteto, por exemplo, dizia que não devemos fugir do desconforto, mas sim enfrentá-lo voluntariamente. Para ele, aqueles que evitam dificuldades se tornam fracos, enquanto aqueles que se expõem a desafios se tornam mais fortes. Isso significa que se você quer fortalecer sua mente, precisa aprender a sair da sua zona de conforto, precisa desafiar a si mesmo, precisa enfrentar pequenas dificuldades diariamente para estar preparado para as grandes quando elas chegarem. Outro ensinamento estoico essencial é o conceito de preparação mental. Marco Aurélio, antes de iniciar seu dia, refletia sobre as dificuldades que poderia enfrentar. Ele sabia que encontraria pessoas difíceis, que poderia ser criticado, que talvez enfrentasse situações injustas. Mas, ao antecipar esses desafios, ele não se deixava surpreender. Quando as dificuldades vinham, ele já estava preparado para enfrentá-las. Isso nos ensina que não devemos esperar que a vida seja fácil, mas sim nos preparar para quando ela for difícil. Além da preparação mental, outra prática fundamental para fortalecer a mente é o controle emocional. Os estoicos acreditavam que nossas emoções não devem nos governar. A raiva, o medo, a tristeza, todas essas emoções são naturais, mas não podemos permitir que elas tomem o controle das nossas ações. Um verdadeiro estoico sente as emoções, mas não se deixa dominar por elas. Ele entende que pode escolher sua resposta em qualquer situação. Para treinar isso, podemos adotar um exercício simples. Sempre que algo nos irritar, antes de reagir impulsivamente, devemos parar por um momento e nos perguntar se vale a pena dar poder a essa emoção. Isso não significa ignorar sentimentos, mas sim aprender a administrá-los de forma racional. Quando conseguimos controlar nossas emoções, nos tornamos muito mais fortes e menos vulneráveis às dificuldades externas. Fortalecer a mente também significa aprender a lidar com a dor. Todos nós enfrentaremos perdas, fracassos e momentos difíceis. Mas a dor não precisa nos destruir. Os estoicos acreditavam que a dor pode ser uma grande professora, se estivermos dispostos a aprender com ela. Em vez de resistir ao sofrimento, podemos aceitá-lo e usá-lo como combustível para o crescimento. Em vez de nos perguntarmos por que isso aconteceu comigo, podemos perguntar o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de perspectiva transforma desafios em oportunidades. Outro aspecto crucial do fortalecimento mental é a autodisciplina. Uma mente forte não é escrava dos impulsos. Quem é disciplinado não precisa depender da motivação para agir, pois entende que as grandes conquistas vêm da consistência e não apenas da inspiração. Para fortalecer sua mente, é essencial desenvolver hábitos que fortaleçam seu caráter. Pode ser acordar mais cedo, praticar o silêncio, desafiar a si mesmo fisicamente,
aprender algo novo diariamente. Cada pequena vitória sobre si mesmo contribui para um espírito mais forte e resiliente. A verdade é que uma mente forte não nasce pronta. Ela é construída diariamente, com pequenas escolhas, com desafios enfrentados, com disciplina aplicada. Você pode decidir se será alguém fraco, que se desespera diante dos problemas, ou alguém forte, que encara as adversidades com coragem e determinação. Essa escolha é sua e apenas sua. Agora que entendemos a importância de uma mente fortalecida, surge uma questão essencial: como manter a calma e a clareza mental, mesmo nas situações mais estressantes? Como evitar que o caos externo nos afete internamente? Esse é o próximo ensinamento estoico que iremos explorar. Mantenha a calma em meio ao caos. A vida é imprevisível. Em um momento tudo parece tranquilo, no outro somos tomados por crises, imprevistos e desafios que testam nossos limites. Nessas situações, a maioria das pessoas reage com desespero, raiva ou medo. Mas os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em manter a calma, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ter serenidade no caos não é ignorar os problemas, mas enfrentá-los com clareza e controle. Marco Aurélio viveu uma vida cercada por crises, guerras, pestes e traições políticas. Ainda assim, em suas meditações, ele reforçava constantemente a importância da tranquilidade. Para ele, não importava o que acontecia externamente, pois sua mente permanecia firme. Ele dizia: se você está perturbado por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas sua percepção dela. Isso significa que o problema real nunca é o caos em si, mas a maneira como reagimos a ele. Pense em uma tempestade. Se você estiver no meio de um barco em alto mar, as ondas podem ser assustadoras e o vento pode tentar te derrubar. Mas se você souber navegar, se mantiver o controle do leme, pode atravessar a tempestade sem afundar. Agora, imagine uma pessoa que entra em pânico, que larga o controle e só se desespera. Essa pessoa será consumida pelo caos. O mesmo acontece na vida. Aqueles que mantêm a calma têm mais chances de tomar boas decisões e superar qualquer desafio. Mas como desenvolver essa habilidade? Os estoicos praticavam várias técnicas para manter a serenidade. Uma delas é a perspectiva racional. Quando algo acontece, em vez de reagir imediatamente com emoção, pare e pergunte-se: isso realmente merece minha preocupação? Qual o pior cenário? Eu tenho controle sobre isso? Muitas vezes percebemos que estamos nos preocupando com coisas pequenas ou que não podemos mudar. Outro exercício poderoso é o premeditatio malorum, que significa imaginar os piores cenários antes que eles aconteçam. Epicteto recomendava essa prática para que nada nos pegasse de surpresa. Se você já refletiu sobre possíveis desafios, estará mais preparado para enfrentá-los com calma. Um exemplo simples: se você sabe que pode enfrentar críticas ou dificuldades em um projeto, já pode planejar mentalmente sua resposta, evitando reações impulsivas. Além disso, a respiração consciente era uma forma de os estoicos manterem a calma. Quando estamos sob estresse, nossa respiração se torna curta e irregular, o que intensifica a sensação de ansiedade. Controlar a respiração desacelera a mente e nos ajuda a pensar com clareza. Em momentos de tensão, experimente fazer uma respiração profunda e lenta, concentrando-se no presente. Isso pode evitar reações impulsivas e trazer mais controle emocional. Outro ensinamento valioso dos estoicos é o princípio da impermanência. Tudo passa. Nenhuma crise dura para sempre. Nenhum momento ruim é eterno. Quando você entende isso, aprende a enfrentar dificuldades sem desespero. O caos pode surgir, mas assim como uma tempestade, ele também se dissipará. O que permanece é a forma como você decide enfrentá-lo. Serenidade não significa apatia. Os estoicos não eram indiferentes, mas sim racionais. Eles tomavam decisões baseadas na razão, não no medo ou na raiva. Quando você mantém a calma, tem mais clareza para agir corretamente, sem ser dominado pelo calor do momento.
Quantas vezes já tomamos decisões erradas por estarmos nervosos? Quantas palavras já dissemos que depois nos arrependemos? Cultivar a calma evita esses erros e fortalece nossa capacidade de agir de forma sábia. Os desafios continuarão a aparecer. O mundo não vai se tornar menos caótico, mas você pode se tornar mais forte e mais equilibrado. A partir de agora, cada vez que se sentir tomado por emoções intensas, pare, respire e questione sua reação. Você pode escolher não se abalar, pode escolher manter o controle, e com o tempo, essa habilidade se tornará natural. Agora que entendemos a importância da calma, surge uma pergunta: como podemos garantir que nossas decisões sejam sempre guiadas pela razão e não pelas emoções? Como podemos manter a clareza mesmo nos momentos mais difíceis? É sobre isso que falaremos no próximo ensinamento. Tome decisões com base na razão, não na emoção. Todos nós já tomamos decisões impulsivas e depois nos arrependemos. Às vezes, é um comentário dito no calor do momento, uma escolha precipitada movida pela raiva ou uma ação impensada motivada pelo medo. O problema é que agir baseado apenas na emoção pode levar a consequências desastrosas. Os estoicos sabiam disso e ensinavam que a razão deve ser o guia principal de nossas escolhas. Em vez de sermos reféns dos sentimentos momentâneos, devemos aprender a pensar com clareza antes de agir. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que o problema nunca é o que acontece externamente, mas sim como interpretamos a situação. Se alguém nos insulta, podemos reagir com raiva e rebater no mesmo tom. Ou podemos analisar racionalmente e perceber que as palavras dessa pessoa não têm poder sobre nós, a menos que permitamos. A diferença entre uma reação emocional e uma racional pode transformar completamente o desfecho de um momento difícil. A racionalidade não significa que devemos ignorar nossas emoções, mas sim que devemos aprender a controlá-las. Os estoicos acreditavam que sentir raiva, medo ou tristeza é natural, mas agir com base nessas emoções sem reflexão é um erro. Imagine um general em uma batalha. Se ele se deixar dominar pelo pânico, tomará decisões erradas e colocará todo o seu exército em risco. Mas se ele mantiver a cabeça fria, conseguirá encontrar a melhor estratégia para vencer. Da mesma forma, em nossas vidas, tomar decisões com base na razão nos dá muito mais chances de sucesso. Para fortalecer essa habilidade, podemos praticar a pausa consciente. Quando sentir que uma emoção intensa está prestes a guiar sua ação, pare por um momento. Respire fundo e pergunte-se: se eu olhar para essa situação daqui a um mês, ainda vou achar que essa reação foi a melhor escolha? Esse simples exercício pode evitar muitas decisões impulsivas e ajudar a manter a mente no controle. Outra estratégia importante é buscar uma visão externa antes de agir. Marco Aurélio recomendava que antes de tomar uma decisão, nos perguntássemos: se eu estivesse aconselhando um amigo nesta situação, o que diria a ele? Muitas vezes, conseguimos enxergar com mais clareza os erros dos outros do que os nossos próprios. Se aplicarmos essa perspectiva à nossa própria vida, evitamos agir por impulso e conseguimos escolher com sabedoria. Além disso, os estoicos praticavam a arte do distanciamento emocional. Quando estamos imersos em um problema, tudo parece muito maior do que realmente é. Mas se nos afastarmos um pouco mentalmente e olharmos a situação como se fôssemos um observador externo, percebemos que muitas preocupações são exageradas. Pergunte-se: isso realmente importa tanto assim? Essa emoção é proporcional ao problema? Na maioria das vezes, a resposta será não. Tomar decisões racionais também exige que saibamos diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. Quando tentamos mudar o que está além do nosso poder, ficamos frustrados e tomamos atitudes desesperadas. Mas, se focarmos apenas no que podemos influenciar, evitamos desgastes desnecessários. Por exemplo, se você está esperando uma resposta de um emprego e se sente ansioso, ao invés de se torturar com pensamentos negativos, pode direcionar sua energia para se preparar melhor,
aprender algo novo ou planejar seus próximos passos. A disciplina também desempenha um papel fundamental nesse processo. Uma mente disciplinada não se deixa levar facilmente por impulsos. Se você treinar sua paciência e autocontrole diariamente, ficará menos vulnerável a explosões emocionais. Pequenos desafios cotidianos, como resistir a uma vontade imediata ou cumprir um compromisso mesmo sem vontade, ajudam a fortalecer sua capacidade de agir com racionalidade, mesmo sob pressão. Os estoicos nos ensinam que uma vida guiada pela razão é uma vida mais tranquila e eficaz. Ao tomarmos decisões com clareza, evitamos arrependimentos, preservamos nossa paz e construímos um caminho mais sólido para o futuro. E quando aprendemos a agir assim, nos tornamos um exemplo para os outros. Agora que entendemos como a razão deve ser nossa bússola, surge uma nova questão. Como podemos manter esse controle mental constante sem sermos dominados por distrações e influências externas? Esse será o próximo ensinamento que iremos explorar. Cultive a clareza mental e evite distrações. Vivemos em uma era de excessos. Informações chegam de todos os lados. Notificações disputam nossa atenção e a todo momento somos bombardeados por estímulos que nos afastam do que realmente importa. A mente moderna está constantemente sobrecarregada, e essa falta de clareza nos torna mais vulneráveis a erros, impulsos e preocupações desnecessárias. Os estoicos ensinavam que para viver com sabedoria, precisamos aprender a cultivar a clareza mental e evitar distrações que nos desviam do nosso verdadeiro propósito. Marco Aurélio enfatizava a importância de manter o foco no essencial. Ele escreveu: "Se você se distrai, não se surpreenda se sua vida se perder." Essa frase é um alerta poderoso. Quando permitimos que nossa atenção seja dispersa em coisas irrelevantes, acabamos desperdiçando nossa existência em preocupações superficiais e distrações vazias. A clareza mental exige que saibamos distinguir o que é essencial do que é trivial e que direcionemos nossa energia apenas para aquilo que realmente importa. Mas como alcançar essa clareza? O primeiro passo é reduzir o ruído mental. Nossa mente está sempre ocupada com pensamentos desnecessários, desde preocupações com o futuro até arrependimentos do passado. Epicteto nos aconselha: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de uma simples regra. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Isso significa que, ao invés de permitir que a mente se perca em distrações e ansiedades, devemos treinar nossa atenção para se concentrar apenas no que podemos mudar. Uma técnica valiosa para isso é o exercício da atenção plena. Os estoicos praticavam a ideia de estar completamente presente no momento atual. Quando fazemos algo, devemos fazer com total atenção, sem permitir que pensamentos irrelevantes nos desviem. Se estamos lendo, devemos ler de verdade sem pegar o celular a cada minuto. Se estamos conversando com alguém, devemos ouvir de verdade, sem deixar a mente vagar. Esse nível de presença nos dá mais clareza e profundidade em tudo que fazemos. Outra estratégia importante é limitar o consumo de informações desnecessárias. Hoje, passamos horas absorvendo conteúdos superficiais que não agregam valor à nossa vida. Redes sociais, notícias sensacionalistas e entretenimentos vazios drenam nossa energia mental sem que percebamos. Os estoicos ensinavam a importância da autodisciplina na escolha do que consumimos. Devemos nos perguntar: isso está me tornando uma pessoa melhor? Está contribuindo para meu crescimento ou apenas me distraindo? Se a resposta for negativa, devemos cortar ou reduzir esse hábito. Além disso, a clareza mental depende de um ambiente organizado. Sêneca dizia que uma mente confusa reflete um ambiente desorganizado e vice-versa. Se nosso espaço físico está cheio de distrações, nossa mente também estará. Manter um ambiente simples e organizado pode ajudar a reduzir a sensação de sobrecarga mental e permitir um pensamento mais claro e focado. Outro ponto essencial é aprender a dizer não. Muitas vezes, nos sobrecarregamos porque temos medo de recusar pedidos ou oportunidades que, no fundo,
não são importantes para nós. Os estoicos ensinavam que devemos proteger nossa energia e focar no que realmente importa. Cada sim para algo irrelevante é um não para algo essencial. Devemos ser seletivos com nossos compromissos e aprender a priorizar o que está alinhado com nossos valores e objetivos. A clareza mental também envolve cultivar momentos de silêncio e reflexão. Em um mundo onde estamos sempre conectados e ocupados, esquecemos da importância de simplesmente parar e pensar. Marco Aurélio dedicava momentos diários para escrever suas reflexões e organizar seus pensamentos. Essa prática nos ajuda a ganhar perspectiva, entender nossas emoções e tomar decisões mais conscientes. Por fim, cultivar a clareza mental é um processo contínuo. Assim como um atleta treina seu corpo, devemos treinar nossa mente para se tornar mais focada e resistente às distrações. Pequenas práticas diárias, como evitar multitarefas, limitar o tempo nas redes sociais e dedicar momentos para reflexão, fazem uma enorme diferença a longo prazo. Agora que entendemos a importância da clareza mental, surge uma nova questão. Como podemos fortalecer nossa disciplina para manter esse estado de foco e propósito de forma consistente? Esse será o próximo ensinamento que iremos explorar. Fortaleça sua disciplina todos os dias. A disciplina é a ponte entre onde estamos e onde queremos chegar. Sem ela, nossos objetivos se tornam apenas desejos vagos, constantemente adiados por desculpas e distrações. Os estoicos entendiam que a verdadeira liberdade vem do autocontrole, pois só quando dominamos nossos impulsos e hábitos conseguimos agir de acordo com nossos princípios e valores. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Isso significa que a chave para uma vida plena não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas sim em nossa capacidade de controlar nossas ações e manter o compromisso com aquilo que realmente importa. Mas como fortalecer essa disciplina no dia a dia? O primeiro passo é entender que a disciplina não é um talento nato, mas sim um músculo que precisa ser exercitado. Se queremos ter mais controle sobre nossa mente e nossas ações, precisamos treinar nossa resistência contra impulsos e tentações. Isso pode começar com pequenas práticas diárias, como acordar no horário que planejamos, evitar procrastinação e cumprir as tarefas que nos comprometemos a fazer, mesmo quando não estamos com vontade. Os estoicos acreditavam que devemos fazer o que é certo, não o que é fácil. Sêneca dizia: "A vida não nos dá tudo o que queremos, mas ela nos dá tudo o que precisamos para nos fortalecer." Isso significa que as dificuldades e desafios que enfrentamos são oportunidades de desenvolver disciplina e resiliência. Quando evitamos o caminho mais cômodo e escolhemos o que é necessário, estamos nos tornando mentalmente mais fortes. Outro ponto essencial é evitar desculpas. Muitas vezes, adiamos algo importante porque nos convencemos de que não é o momento certo, que estamos cansados ou que precisamos esperar por mais motivação. No entanto, os estoicos ensinavam que a ação deve vir antes da motivação. Se esperarmos o momento perfeito para agir, ele nunca chegará. Devemos simplesmente começar, mesmo sem vontade, pois a disciplina cresce com o hábito. Uma técnica eficaz para fortalecer a disciplina é a prática do desconforto voluntário. Os estoicos acreditavam que, ao nos submetermos a pequenos desafios diários, nos tornamos mais preparados para lidar com dificuldades maiores. Isso pode incluir tomar banhos frios, jejuar ocasionalmente, acordar mais cedo ou evitar prazeres imediatos. Essas práticas treinam nossa mente para resistir à comodidade e fortalecem nossa capacidade de agir com disciplina, mesmo em momentos difíceis. Além disso, a consistência é fundamental. Não adianta ser disciplinado apenas ocasionalmente. Precisamos transformar isso em um estilo de vida. Pequenas ações repetidas diariamente criam um efeito cumulativo poderoso. Se exercitamos nossa disciplina todos os dias, ela se torna parte da nossa identidade. Não é sobre ser perfeito, mas sim sobre manter o compromisso mesmo quando falhamos. Se erramos um dia, devemos recomeçar no seguinte,
sem nos deixar levar pela culpa ou pela desistência. Outro aspecto essencial é ter clareza sobre o porquê da disciplina. Se não tivermos um motivo forte para manter o autocontrole, será fácil ceder à preguiça e às distrações. Por isso, devemos definir nossos valores e objetivos com precisão. Pergunte-se: por que isso é importante para mim? O que estou construindo a longo prazo? Quanto mais claro for o seu propósito, mais fácil será manter a disciplina, mesmo nos momentos difíceis. E por fim, devemos lembrar que a disciplina não é apenas sobre esforço e sacrifício, mas também sobre liberdade. Quando temos disciplina, não somos mais escravos de nossos impulsos, procrastinação ou vícios. Ganhamos controle sobre nossa própria vida e nos tornamos capazes de alcançar qualquer objetivo. Agora que entendemos a importância da disciplina, surge uma questão essencial: como podemos aprender a manter a calma e o controle mesmo diante de situações extremamente difíceis? Esse será o próximo ensinamento que iremos explorar. Mantenha a calma e o foco em qualquer situação. Em um mundo caótico, onde estamos constantemente sendo desafiados por imprevistos, pressões externas e situações de alta tensão, a habilidade de manter a calma é um dos maiores trunfos que podemos desenvolver. O estoicismo, com seus ensinamentos profundos sobre controle emocional, nos oferece as ferramentas necessárias para manter o foco e a serenidade mesmo nas adversidades. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira força não está em evitar o caos, mas em ser capaz de navegar por ele com uma mente tranquila e uma visão clara. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase destaca uma verdade fundamental. A maneira como reagimos a eventos externos depende inteiramente de como os interpretamos. Por isso, nossa capacidade de manter a calma em situações difíceis está intimamente ligada à nossa percepção das coisas. Se acreditarmos que um revés é algo insuportável, ele se tornará um fardo. Mas se conseguirmos perceber a situação com uma perspectiva mais equilibrada, podemos manter o controle e agir racionalmente. Uma das maneiras mais eficazes de cultivar a calma é praticar o distanciamento emocional. Os estoicos nos ensinam a observar nossos sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Quando uma situação estressante ocorre, podemos dar um passo atrás mentalmente e perguntar: o que estou sentindo? Por que estou sentindo isso? O que posso fazer para responder de forma mais tranquila e racional? Esse processo de autoobservação nos ajuda a distinguir entre reações impulsivas e decisões conscientes. Com o tempo, nossa capacidade de manter a calma diante do estresse aumenta. O controle da respiração é uma das ferramentas mais simples e poderosas para restaurar a calma em momentos de agitação. Quando estamos estressados ou ansiosos, nossa respiração tende a se tornar superficial e acelerada, o que aumenta ainda mais nossa sensação de pânico e perda de controle. Uma respiração profunda e lenta, por outro lado, envia sinais ao corpo de que não há perigo imediato e ajuda a restaurar o equilíbrio. O simples ato de parar por alguns minutos para focar na respiração pode ter um impacto profundo em nossa capacidade de manter a calma. Outro conceito fundamental do estoicismo é o de não se deixar levar pela pressa de resolver tudo de imediato. Em momentos de crise, a pressão para agir rápido pode ser avassaladora. No entanto, os estoicos acreditavam que a pressa geralmente nos leva a tomar decisões impulsivas e reativas, que podem ser prejudiciais a longo prazo. Marco Aurélio, por exemplo, praticava o autocontrole ao se permitir tempo para refletir antes de tomar decisões difíceis. Isso não significa procrastinar ou ser inativo, mas sim agir de forma ponderada e com clareza, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando. Outra maneira de manter a calma diante das adversidades é aceitar a incerteza da vida. Todos nós gostamos de sentir que temos controle sobre nossa existência, mas a realidade é que muitas coisas estão além do nosso alcance. A aceitação da incerteza nos ajuda a ser mais resilientes,
pois não ficamos paralisados pela ideia de que precisamos de todas as respostas ou soluções imediatas. Os estoicos nos lembram que é mais importante focar no que podemos controlar, nossa atitude e nossas respostas, do que lutar contra o que está além de nossa influência. Praticar a gratidão também é uma poderosa ferramenta para manter o foco e a serenidade. Em meio a momentos difíceis, é fácil se perder na negatividade e nas dificuldades. Mas se conseguirmos, mesmo nos momentos de crise, identificar aspectos pelos quais somos gratos, isso pode nos ajudar a restabelecer um senso de perspectiva. Isso nos dá um espaço para respirar e reavaliar a situação com um olhar mais equilibrado e positivo. Porém, não se engane. A calma não é algo que se conquista da noite para o dia. Ela é cultivada ao longo do tempo, por meio da prática contínua e da paciência. Cada situação estressante é uma oportunidade de aprimorar essa habilidade. Quanto mais nos dispomos a manter a calma em momentos de caos, mais facilmente conseguiremos fazê-lo no futuro. Agora que discutimos a importância de manter a calma e o foco diante das dificuldades, uma questão surge. Como podemos aplicar essa clareza e equilíbrio emocional em nosso comportamento diário, principalmente quando estamos cercados por tentações e pressões externas? Esse será o próximo passo na nossa jornada estoica. Enfrente os desafios com coragem e resiliência. A vida é repleta de desafios e, muitas vezes, as dificuldades surgem de formas inesperadas e inevitáveis. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os obstáculos que surgem em nosso caminho, mas podemos escolher como reagimos a eles. Em vez de nos rendermos ao medo, à dúvida ou à raiva, devemos enfrentar os desafios com coragem e resiliência, qualidades fundamentais que os estoicos valorizavam profundamente. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. É a disposição de enfrentar as adversidades com uma mente tranquila e um coração firme. Como Sêneca afirmou, a coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Esse é o ponto central da filosofia estoica sobre a coragem. O verdadeiro corajoso não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que, ao sentir medo, escolhe agir com firmeza e propósito. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se recuperar diante de dificuldades. Ela não significa ignorar a dor ou o sofrimento, mas sim reconhecer que as adversidades fazem parte da vida e que nossa verdadeira força está em nossa capacidade de nos levantar após cada queda. Marco Aurélio nos lembrou em seus escritos: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Ou seja, os obstáculos podem ser transformados em oportunidades de crescimento. Cada dificuldade pode nos ensinar algo valioso, se estivermos dispostos a aprendê-la e usá-la para fortalecer nossa determinação e nossas habilidades. Enfrentar desafios com coragem e resiliência exige uma mudança de mentalidade. Não devemos ver as dificuldades como obstáculos intransponíveis, mas como situações que testam nossa força interior e nossa capacidade de perseverar. Cada dificuldade enfrentada é uma chance de testar e aprimorar nossa resistência emocional e mental. Ao invés de olhar para o problema com desespero, podemos aprender a vê-lo como uma oportunidade para aplicar os princípios que cultivamos ao longo da vida. Para cultivar a coragem e a resiliência, uma prática fundamental é a reflexão constante sobre os próprios valores. Quando sabemos claramente o que é mais importante para nós, podemos encontrar a força necessária para continuar avançando, mesmo nas situações mais desafiadoras. Se nosso foco estiver em nossos princípios e objetivos maiores, as dificuldades momentâneas perdem parte de seu poder sobre nós. A resistência diante do sofrimento, a coragem diante do perigo ou da adversidade só se torna possível quando temos uma visão clara do que realmente importa em nossas vidas. Uma técnica estoica eficaz para fortalecer a coragem e a resiliência é a prática do premeditatio malorum, ou a antecipação do mal. Isso envolve imaginar as dificuldades e os desafios que podem surgir em nossas vidas
e nos preparar mentalmente para enfrentá-los. Ao visualizarmos os obstáculos com antecedência, podemos diminuir o impacto emocional de suas ocorrências e responder a eles com mais calma e racionalidade quando se apresentarem. Ao antecipar o que pode dar errado, nos tornamos mais preparados para agir de forma eficaz e equilibrada. Além disso, a coragem e a resiliência também se alimentam da aceitação. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos escolher como lidamos com os eventos. Isso significa que, mesmo diante de uma grande adversidade, podemos escolher focar no que é possível mudar e aceitar o que não podemos controlar. O sofrimento muitas vezes surge de nossa resistência àquilo que não podemos mudar, e a aceitação é a chave para a paz interior. Se aceitamos a realidade como ela é, sem nos desesperarmos ou tentarmos resistir ao inevitável, nossa capacidade de lidar com os desafios se torna infinitamente mais forte. No entanto, a coragem não é algo que deve ser praticado apenas em momentos de crise. Ela também deve ser cultivada em nossa vida cotidiana, nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Cada vez que enfrentamos algo que nos desafia, seja um trabalho difícil, uma conversa difícil ou uma mudança inesperada, temos a oportunidade de praticar coragem. Da mesma forma, nossa resiliência é construída não apenas nos grandes momentos de adversidade, mas também na nossa capacidade de continuar avançando, dia após dia, mesmo diante das pequenas dificuldades cotidianas. Quando somos capazes de enfrentar os desafios com coragem e resiliência, começamos a perceber que os obstáculos não são inimigos, mas aliados no processo de nosso crescimento pessoal. Cada dificuldade superada nos torna mais fortes, mais preparados para os próximos desafios e mais confiantes em nossa capacidade de criar uma vida alinhada com nossos valores e objetivos. Agora, após refletirmos sobre como cultivar a coragem e a resiliência diante dos desafios, a próxima questão é: como podemos continuar a buscar a excelência em nossa jornada, mesmo quando falhamos ou nos deparamos com a imperfeição? Essa é a chave para nossa contínua evolução. Vamos explorar mais sobre isso no próximo passo de nossa jornada estoica. Busque a excelência e a virtude em todas as suas ações. O objetivo final de um estoico não é simplesmente reagir aos desafios da vida, mas buscar a excelência e a virtude em todas as suas ações. Para os estoicos, a verdadeira felicidade e a realização pessoal não vem da busca por prazeres externos, mas da prática constante de virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. A ideia de viver com excelência está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do caráter e à ação ética, refletindo os mais altos padrões de comportamento, independentemente das circunstâncias externas. A busca pela excelência começa com a autoobservação e a disciplina pessoal. Sêneca, por exemplo, nos adverte sobre a importância de questionar nossas próprias ações. Ninguém é tão incapaz de atingir a grandeza quanto aquele que nunca busca se tornar melhor. Isso significa que a excelência não é algo que acontece por acaso, mas algo que deve ser cultivado intencionalmente, dia após dia. Toda pequena ação, cada palavra dita, cada decisão tomada, deve ser uma oportunidade para praticarmos e refletirmos sobre os valores que queremos viver. Não se trata de ser perfeito, mas de estar sempre em busca da melhoria contínua. Para alcançar a excelência, é necessário agir com um propósito claro, guiado pela razão e pela reflexão. Os estoicos acreditavam que devemos realizar nossas ações de forma deliberada, sem nos deixarmos levar pelas emoções ou pelo que é efêmero. Cada escolha deve ser fundamentada no entendimento do que é certo, não no desejo de reconhecimento ou aprovação externa. Como Marco Aurélio escreveu em seus Meditations, a pessoa que se dedica a seguir a razão tem o poder de ser nobre, independentemente das circunstâncias. Portanto, a excelência não depende de fatores externos, mas da integridade com a qual nos comprometemos em seguir nossa própria razão. A excelência também é inseparável da virtude, que para os estoicos é o maior bem que alguém pode alcançar.
Virtude significa viver de acordo com a natureza, em harmonia com o universo e com as leis da razão. Ela envolve agir de forma justa, sem egoísmo, buscando sempre o bem comum, praticando o autocontrole e a moderação em todas as esferas da vida. Em vez de buscar a felicidade através do acúmulo de bens materiais ou da satisfação imediata, o estoico busca a excelência por meio da pureza moral, do esforço constante e da prática diária. Dessa forma, buscar a excelência não significa apenas alcançar grandes feitos, mas também realizar as pequenas tarefas do dia a dia com a mesma dedicação e intenção. A verdadeira excelência se revela na capacidade de agir com sabedoria em todas as situações, não importa quão simples ou complexas elas sejam. Isso significa que, ao acordar pela manhã, podemos praticar a excelência ao planejar nosso dia com clareza, ao interagir com as pessoas com respeito ou ao tomar decisões com base no que é melhor a longo prazo e não no que nos traz gratificação instantânea. Além disso, a excelência requer que aceitemos nossas falhas e aprendamos com elas. Nenhum ser humano é perfeito e todos enfrentam erros em sua jornada. Contudo, a atitude estoica é a de aprender com esses erros e usá-los como combustível para crescer. A falha não deve ser vista como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de autoaperfeiçoamento. De acordo com Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que determina o curso da sua vida. Cada desafio, cada erro é uma chance de refinar nosso caráter e fortalecer nosso compromisso com a excelência. A verdadeira medida de um indivíduo não está em evitar falhas, mas em como ele se comporta após enfrentar os inevitáveis obstáculos da vida. A excelência também se reflete em nossa habilidade de agir com temperança, que é o controle sobre os nossos impulsos e desejos. Em uma sociedade que muitas vezes promove a busca incessante por prazer e gratificação imediata, a prática da temperança nos permite manter o foco em nossos valores mais elevados, em vez de nos perdermos nas distrações externas. Isso não significa renunciar aos prazeres da vida, mas sim viver de maneira equilibrada, evitando excessos e vícios e agindo sempre com propósito e moderação. Portanto, a busca pela excelência e pela virtude não é um objetivo isolado ou algo que se atinge de uma vez por todas. É um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. É uma prática diária que envolve a reflexão constante sobre nossas ações, pensamentos e decisões, e a disposição para melhorar sempre. Os estoicos acreditavam que a virtude é uma jornada, não um destino. E ao longo dessa jornada, a excelência se manifesta não apenas nas grandes realizações, mas nas pequenas ações cotidianas que refletem nossa busca por um viver melhor. A verdadeira felicidade, então, é encontrada não na busca por recompensas externas, mas na prática da virtude. Quando buscamos a excelência em tudo o que fazemos, estamos em alinhamento com nossa verdadeira natureza, vivendo de acordo com a razão e com os princípios que nos guiam. Como diz o sábio, a felicidade não depende de fatores externos, mas de viver de acordo com a nossa própria natureza. Portanto, a verdadeira medida do sucesso e da realização é a consistência com a qual seguimos nossa jornada em direção à virtude. Agora que refletimos sobre a importância de buscar a excelência em todas as ações, a pergunta que surge é: como podemos fazer isso de maneira consistente, mesmo diante dos desafios e das distrações que surgem em nossa vida? O próximo passo na nossa jornada estoica será explorar como podemos fortalecer nossa disciplina interior para manter o foco em nossa busca pela excelência, mesmo quando as dificuldades nos testam. Mantenha o foco no presente e viva o agora. A vida é um fluxo constante de momentos e muitas vezes somos tentados a nos perder no passado ou nos preocupar excessivamente com o futuro. No entanto, os estoicos nos ensinam a importância de viver no presente e de focar no que podemos controlar aqui e agora. A prática da atenção plena e da consciência do momento presente é uma das chaves para cultivar uma vida equilibrada, serena e eficaz. Viver o agora para os estoicos não significa ignorar o passado ou o futuro,
mas sim entender que o momento presente é o único tempo sobre o qual temos controle real. O grande filósofo estoico Epicteto dizia: a única coisa que está nas nossas mãos é o presente. O passado já se foi, e o futuro ainda não chegou. Esta é a essência do pensamento estoico sobre o tempo. O passado é uma memória e o futuro é uma incerteza, e só o presente é real. Quando nos fixamos no passado, podemos nos tornar presos a arrependimentos e remorsos, carregando fardos emocionais que não podemos mudar. Quando nos focamos excessivamente no futuro, corremos o risco de nos perder em ansiedades e medos sobre o que está por vir. O presente, no entanto, é o único momento que realmente podemos influenciar, e é nele que devemos concentrar toda a nossa energia. Viver no presente não significa, obviamente, esquecer o passado ou negligenciar a preparação para o futuro. O passado oferece lições valiosas, e o futuro traz a necessidade de planejamento. No entanto, o estoicismo nos ensina que, para agir com eficácia, devemos equilibrar nossa consciência do tempo. Não podemos controlar os eventos passados, nem sabemos o que o futuro nos reserva. Mas podemos, com sabedoria, viver com foco no que está ao nosso alcance agora. Isso envolve a prática da aceitação das circunstâncias atuais e o uso do nosso discernimento para tomar as melhores decisões, sem nos perdermos em suposições sobre o que poderia ter sido ou o que pode ser. Para os estoicos, viver no agora também está profundamente relacionado ao conceito de ataraxia, que é a tranquilidade mental e emocional. Quando nos focamos no presente, liberamos as tensões causadas pela ruminação sobre o que passou e pela ansiedade sobre o que está por vir. A paz de espírito se torna mais acessível, pois não estamos mais sobrecarregados com preocupações que estão fora do nosso controle. Como Marco Aurélio escreveu: não gaste tempo com o que não te beneficia, concentre-se no que está ao seu alcance. Isso significa que, ao focar nossa atenção no que é imediato e relevante, somos capazes de viver com mais clareza e direção. A prática de manter o foco no presente também envolve a habilidade de desapegar-se das distrações externas. Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de informações, somos constantemente bombardeados por estímulos que nos afastam do momento presente. O estoicismo nos incentiva a simplificar nossa vida, a eliminar o que é supérfluo e a dedicar nossa atenção plena ao que realmente importa. Ao fazer isso, ganhamos a capacidade de viver com mais propósito e integridade. Cada momento se torna uma oportunidade de agir de acordo com nossos valores, sem sermos distraídos por influências externas ou pensamentos que não contribuem para nosso bem-estar. Uma das práticas estoicas mais poderosas para cultivar a atenção plena no presente é a reflexão diária. Ao final de cada dia, os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, costumavam revisar suas ações e comportamentos. Esse exercício de autoavaliação não é uma forma de autocrítica destrutiva, mas um modo de identificar como vivemos em relação aos nossos princípios. Ao fazer isso, podemos ajustar nossas ações para o próximo dia, sempre com foco no que é mais importante. Ao manter uma prática constante de reflexão, podemos garantir que estamos vivendo com mais intencionalidade e que estamos aplicando nossos valores em cada momento da vida. Viver no presente também está intimamente ligado à prática de autodomínio. Se permitirmos que nossa mente seja dominada por pensamentos sobre o passado ou o futuro, nos tornamos mais vulneráveis à desordem mental e emocional. Ao tomar as rédeas de nossa atenção, podemos nos concentrar no que realmente importa, mantendo a calma e a clareza, independentemente das circunstâncias externas. O domínio do presente, portanto, é uma forma de treinamento constante para fortalecer nossa mente e nosso espírito, permitindo que nos movamos com mais confiança e serenidade por qualquer desafio que o futuro nos apresente. Outro aspecto importante de viver o presente é reconhecer que a vida é feita de pequenos momentos. Às vezes, estamos tão focados no grande objetivo, no futuro distante ou em grandes realizações,
que esquecemos de aproveitar os pequenos momentos que fazem a jornada significativa. Como o filósofo Epicteto disse, a felicidade não é algo que você adquire no futuro, mas algo que você constrói no presente. Isso implica que cada momento de nossa vida tem potencial para ser um momento de felicidade e satisfação, desde que sejamos capazes de valorizá-lo e viver plenamente nele. Ao focar no presente, também aprendemos a lidar com as dificuldades com mais sabedoria. Quando estamos profundamente envolvidos com a experiência atual, temos menos tendência a reagir impulsivamente a desafios ou obstáculos. Em vez disso, podemos agir com mais clareza e racionalidade, utilizando nossas virtudes para navegar pelas adversidades. Como os estoicos acreditavam, as dificuldades não são algo a ser evitado, mas sim uma oportunidade para a prática das virtudes. Quando estamos totalmente presentes, podemos tomar decisões melhores e mais alinhadas com o que realmente importa. Em suma, viver o agora não significa negligenciar o passado ou o futuro, mas priorizar o que é mais importante no presente. Ao manter nosso foco nas ações que podemos tomar agora, em vez de nos perdermos em arrependimentos ou ansiedades, podemos viver com mais integridade, mais propósito e mais paz de espírito. Como disse Marco Aurélio, o tempo é uma corrente que nos arrasta, mas nós podemos nadar contra a corrente. O presente é a nossa chance de nadar contra essa corrente, de agir de acordo com nossa razão e de viver uma vida verdadeiramente estoica. Agora que refletimos sobre como viver no presente e como isso nos traz paz e eficácia, é importante considerar o próximo passo em nossa jornada estoica. Como podemos manter a serenidade, mesmo diante das adversidades mais difíceis? O próximo tópico nos guiará na prática de manter a calma interior, independentemente das circunstâncias externas. Mantenha a calma em todas as circunstâncias. Uma das maiores lições que o estoicismo pode nos ensinar é como manter a calma, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. A vida está repleta de desafios, dificuldades e eventos inesperados que muitas vezes nos fazem sentir como se estivéssemos perdendo o controle. No entanto, a filosofia estoica nos oferece ferramentas poderosas para cultivar a serenidade interior, permitindo-nos permanecer calmos e focados, não importa o que o destino nos traga. Manter a calma diante das adversidades é uma das principais práticas do estoicismo, pois os estoicos acreditavam que a paz interior só pode ser alcançada quando somos capazes de dominar nossas reações, mantendo a mente tranquila, mesmo nas situações mais turbulentas. O filósofo Epicteto, que dedicou sua vida a ensinar os princípios estoicos, afirmou: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Essa afirmação resume perfeitamente o núcleo do estoicismo. Não podemos controlar os eventos externos, mas sempre podemos controlar como escolhemos reagir a eles. Nossa paz de espírito não deve ser determinada pelas circunstâncias, mas sim pela nossa capacidade de cultivar uma resposta equilibrada e racional, mesmo nas situações mais estressantes. Ao internalizar essa sabedoria, podemos aprender a enfrentar qualquer dificuldade com uma mente serena e uma atitude de aceitação. Para os estoicos, a calma não é uma questão de evitar ou negar as dificuldades, mas sim de abordá-las com a mentalidade correta. Em vez de reagir de maneira impulsiva e emocional, podemos responder com reflexão e razão. Quando enfrentamos uma situação difícil, a primeira reação é, muitas vezes, o medo, a raiva ou a frustração. Essas emoções são naturais, mas os estoicos nos ensinam a não nos deixarmos dominar por elas. Ao invés de nos entregarmos ao pânico ou ao desespero, podemos usar a nossa razão para avaliar a situação de maneira objetiva e agir de acordo com os princípios estoicos de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela." O que ele queria dizer com isso é que nossa experiência da vida é moldada pela forma como escolhemos pensar e reagir. Mesmo nas situações mais caóticas,
Nossa mente tem o poder de manter a calma e focar no que é mais importante. Isso não significa ser insensível ou indiferente às dificuldades, mas sim adotar uma postura mental que nos permita enfrentar esses desafios com compostura e sabedoria. A verdadeira calma não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com uma atitude interior de tranquilidade. Outro aspecto fundamental para manter a calma em todas as circunstâncias é a aceitação da natureza imprevisível da vida. Como sabemos, o mundo está em constante mudança e nem sempre as coisas acontecem conforme o esperado. A perda de um emprego, uma doença inesperada, um desentendimento com um amigo, essas são situações que podem abalar nossa paz interior. No entanto, o estoicismo nos ensina a não nos apegarmos às expectativas e a aceitar que a vida é cheia de surpresas. Em vez de resistir àquilo que não podemos controlar, devemos aprender a acolher as dificuldades com uma mente tranquila, sabendo que todas as experiências têm algo a nos ensinar. Uma maneira eficaz de cultivar essa calma interior é por meio da prática da visualização negativa, um exercício comum entre os filósofos estoicos. A visualização negativa envolve imaginar os piores cenários possíveis para uma situação e, em seguida, aceitar a ideia de que, mesmo que esses cenários se concretizem, seremos capazes de lidar com eles. Por exemplo, se tememos perder o emprego, podemos imaginar como seria a vida sem ele e refletir sobre como lidaríamos com essa perda. Essa prática não visa criar mais ansiedade, mas sim nos preparar mentalmente para o que poderia acontecer, removendo o medo do desconhecido e permitindo-nos enfrentar os desafios com mais confiança e tranquilidade. Além disso, a prática da gratidão também é uma ferramenta poderosa para manter a calma. Ao focarmos nas coisas pelas quais somos gratos, podemos mudar nossa perspectiva e cultivar uma atitude positiva, independentemente das dificuldades externas. Mesmo em meio a adversidades, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos, seja pela nossa saúde, pelas pessoas que amamos ou pelas lições que aprendemos com as dificuldades. A gratidão nos ajuda a manter uma mentalidade equilibrada, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades, ainda há beleza e valor em nossas vidas. Isso não significa ignorar o sofrimento ou as dificuldades, mas sim reconhecer que a vida é composta tanto de desafios quanto de bênçãos. Manter a calma também envolve a prática constante do autocontrole. Quando somos capazes de dominar nossas emoções e impulsos, podemos responder às situações de maneira mais racional e ponderada. Isso requer uma atenção constante à nossa mente e ao nosso comportamento, sempre nos perguntando como estamos reagindo às situações e se nossa resposta está alinhada com nossos valores mais elevados. O autocontrole é a base para uma vida estoica, pois nos permite agir de maneira deliberada e virtuosa, em vez de sermos governados por emoções temporárias ou reações instintivas. Por fim, um aspecto importante da calma estoica é a percepção de que as dificuldades são uma parte inevitável da vida. Os estoicos não viam os obstáculos como algo a ser temido ou evitado, mas como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento. Como disse Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Ao encarar as dificuldades com calma e aceitação, podemos usá-las como uma chance de exercitar nossas virtudes, como a paciência, a coragem e a sabedoria. Quando encaramos a adversidade com serenidade, não apenas preservamos nossa paz interior, mas também crescemos como indivíduos, tornando-nos mais fortes e mais resilientes diante dos desafios da vida. Manter a calma em todas as circunstâncias é uma prática que exige dedicação e disciplina, mas é também uma das maiores fontes de liberdade que podemos alcançar. Ao cultivar a tranquilidade interior, não somos mais reféns das circunstâncias externas. Em vez disso, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e serenidade, sabendo que nossa paz de espírito não depende do que acontece ao nosso redor, mas da forma como escolhemos reagir. À medida que avançamos em nossa jornada estoica, podemos aplicar essas lições de calma, não apenas para enfrentar as dificuldades, mas também para viver com mais sabedoria e propósito,
sempre alinhados com nossos valores mais elevados. Agora que exploramos como manter a calma em todas as circunstâncias, o próximo passo em nossa jornada estoica nos leva a um ponto crucial: aprender a desenvolver a coragem necessária para agir de acordo com os nossos princípios, mesmo quando as situações exigem decisões difíceis e ousadas. Vamos agora explorar a importância da coragem na prática do estoicismo. Desenvolva a coragem para agir com base nos seus princípios. A coragem é uma das virtudes fundamentais do estoicismo, sendo uma característica que permite que enfrentemos os desafios da vida de maneira justa e honrada, sem nos desviar de nossos princípios e valores. No entanto, ser corajoso não significa agir de forma imprudente ou impulsiva. A verdadeira coragem está em agir de acordo com a razão, mesmo quando os resultados não são garantidos ou quando o medo tenta nos impedir. Para os estoicos, a coragem não é uma característica isolada, mas uma virtude que deve ser desenvolvida ao lado das outras, como a sabedoria, a justiça e a temperança. A coragem estoica envolve fazer o que é certo, não importa o quão difícil ou desconfortável isso possa ser, mantendo-se fiel aos próprios valores, mesmo diante do perigo, da adversidade ou da pressão social. A coragem para os estoicos não se limita apenas a situações heróicas, como batalhas ou confrontos, mas se reflete nas escolhas diárias que fazemos. A verdadeira coragem é muitas vezes silenciosa e interior, manifestando-se em nossa capacidade de tomar decisões difíceis, manter a nossa integridade e agir com firmeza quando as circunstâncias exigem. A coragem não está ausente do medo, mas, na verdade, está profundamente ligada ao enfrentamento do medo com clareza de propósito e racionalidade. A coragem estoica é a habilidade de agir corretamente, mesmo quando a pressão interna ou externa nos tenta a agir de outra maneira. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, falou sobre a importância de agir de acordo com nossos princípios em face da adversidade. Se você quer ser corajoso, não busque o medo, mas busque agir com sabedoria e justiça, pois é isso que realmente exige coragem. O filósofo nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir com propósito, mesmo quando o medo está presente. Este tipo de coragem nos ajuda a nos manter firmes, independentemente dos desafios que enfrentamos. Na vida cotidiana, a coragem pode se manifestar em inúmeras situações. Pode ser o ato de se posicionar contra uma injustiça, mesmo que isso nos coloque em conflito com pessoas próximas ou em risco de ser rejeitado. Pode ser a coragem de mudar de direção em nossa vida profissional, mesmo que isso signifique começar do zero e enfrentar a incerteza. Pode ser também a coragem de expressar nossas opiniões sinceras, de sermos autênticos, mesmo quando sabemos que isso pode nos tornar vulneráveis ou expostos. No entanto, todos esses atos exigem a mesma virtude estoica: a coragem de ser fiel a si mesmo e agir de acordo com a razão e os princípios, sem ser controlado pelo medo ou pela dúvida. Marco Aurélio, um dos mais célebres imperadores romanos e filósofos estoicos, nos oferece um excelente exemplo de coragem estoica em suas meditações. Ele nos lembra que as dificuldades e os obstáculos não são apenas inevitáveis, mas são também oportunidades para demonstrar coragem e virtude. Ele escreveu: "A vida é uma luta constante, mas cada desafio que enfrentamos é uma chance de mostrar nossa verdadeira natureza. Quando o medo surgir, devemos lembrar que nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de agir de maneira racional e justa, não importando as circunstâncias." A coragem, portanto, não é um estado passivo de ausência de medo, mas um processo ativo de decisão, onde escolhemos fazer o que é certo mesmo diante de desafios e dificuldades. Ao praticar a coragem, aprendemos a lidar com a insegurança e a incerteza, desenvolvendo uma maior confiança em nossa capacidade de agir com propósito, independentemente das consequências imediatas. A coragem nos ajuda a enfrentar a adversidade de cabeça erguida, com dignidade e determinação,
sabendo que a virtude está no ato de agir de acordo com nossos princípios, não na obtenção de um resultado específico. Uma das maiores fontes de medo que enfrentamos é o medo da falha. Muitas vezes, hesitamos em agir de acordo com nossos princípios, porque tememos que nossas ações não produzam os resultados que esperamos. O medo do fracasso pode nos paralisar, nos impedindo de tomar decisões difíceis ou de seguir o caminho mais virtuoso. No entanto, o estoicismo nos ensina a ver o fracasso de uma maneira diferente. Para os estoicos, o fracasso não é o oposto do sucesso, mas uma parte natural do processo de aprendizagem e crescimento. Eles acreditam que, mesmo quando as coisas não saem como planejado, o mais importante é agir com integridade e coragem, sabendo que cada experiência, positiva ou negativa, é uma oportunidade para aprender e melhorar. O filósofo Sêneca nos oferece outra perspectiva sobre a coragem, lembrando-nos que a vida é curta e incerta. Ele escreveu: "É tolice esperar por condições ideais para agir. O tempo que você perde esperando por condições perfeitas pode ser o tempo perdido para fazer a coisa certa." Isso nos ensina que a coragem não é agir sem pensar, mas agir com sabedoria, mesmo quando as condições não são ideais. A coragem é a capacidade de dar o próximo passo, mesmo quando não sabemos exatamente o que o futuro nos reserva, confiando que, independentemente do resultado, agiremos de acordo com o que é certo. Uma maneira prática de cultivar a coragem é, primeiramente, reconhecer o medo, sem se deixar controlar por ele. Isso significa confrontar nossos medos diretamente, refletindo sobre o que nos impede de agir e avaliando se essas preocupações são realmente baseadas na realidade ou se são apenas suposições infundadas. Quando tomamos a decisão consciente de não ser escravizados pelo medo, podemos começar a agir com mais coragem e confiança. Também é útil adotar uma mentalidade de crescimento, onde vemos cada desafio como uma oportunidade para aprender, em vez de uma ameaça ao nosso bem-estar ou ao nosso sucesso. Como no caso das outras virtudes estoicas, a coragem não é algo que se desenvolve da noite para o dia. Ela é cultivada com o tempo, por meio de ações deliberadas e consistentes. Ao longo da nossa vida, teremos inúmeras oportunidades para praticar a coragem, seja ao tomar decisões difíceis, seja ao lidar com críticas ou ao enfrentar situações de risco ou perigo. Cada vez que escolhemos agir de acordo com nossos princípios, independentemente do medo ou da dúvida, estamos fortalecendo nossa coragem, tornando-nos mais preparados para os desafios futuros. O desenvolvimento da coragem é, portanto, uma prática constante e uma escolha diária. Quanto mais nos esforçamos para agir com coragem, mais natural se torna esse comportamento. E ao praticarmos essa coragem, não só nos tornamos mais fortes, mas também mais alinhados com os princípios fundamentais do estoicismo: viver uma vida virtuosa, agir com sabedoria e manter nossa integridade, independentemente das dificuldades que encontramos pelo caminho. Agora que exploramos a coragem, o próximo passo é entender a importância de viver com foco e determinação, independentemente das distrações externas. Vamos explorar como a disciplina mental e o foco nos permitem viver de maneira mais eficaz, sempre direcionados para os nossos objetivos mais elevados. Desenvolva disciplina mental e foco para viver de forma eficaz. A disciplina mental é uma das chaves mais poderosas para viver uma vida alinhada com os princípios estoicos. Para os estoicos, a mente não é apenas uma ferramenta para pensar, mas um campo de batalha onde as forças internas e externas competem por controle. A capacidade de manter o foco e desenvolver disciplina mental é essencial para viver de acordo com a razão, porque só por meio de um controle consciente da mente podemos lidar com as emoções e as distrações que surgem em nosso caminho. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por estímulos externos: redes sociais, notícias, trabalho, relacionamentos e pressões da vida cotidiana. Todos esses fatores podem desviar nossa atenção e nos tirar do caminho de uma vida mais plena e virtuosa. A disciplina mental
nos permite filtrar esses estímulos, focando no que é realmente importante e necessário para o nosso crescimento pessoal. Os estoicos acreditam que a mente humana tem um poder imenso sobre a nossa experiência da realidade. Quando controlamos nossos pensamentos, conseguimos controlar nossas reações e decisões. A mente disciplinada é capaz de permanecer calma e clara, mesmo diante das dificuldades, e de tomar decisões baseadas na razão e nos valores, em vez de ser guiada por impulsos e emoções momentâneas. A disciplina mental, portanto, é a prática de direcionar a mente para os objetivos e ações mais elevados, sem ceder às tentações e distrações que surgem ao longo do caminho. A prática da disciplina mental começa com o entendimento de que a mente é como um jardim. Se não cuidarmos dela, ela será invadida por ervas daninhas, pensamentos negativos, distrações e impulsos descontrolados. Em vez de ser um terreno fértil para a reflexão profunda e as decisões conscientes, nossa mente se tornará um campo caótico e desordenado. O filósofo Sêneca enfatiza essa necessidade de controle da mente. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Ele nos lembra que o tempo e a atenção são nossos recursos mais preciosos e que devemos usá-los de maneira inteligente e focada para que possamos viver de acordo com nossos princípios mais elevados. Para os estoicos, a disciplina mental não significa reprimir os pensamentos ou emoções, mas sim aprender a observá-los e a direcioná-los. Isso envolve o desenvolvimento de uma consciência constante de nossos pensamentos, a fim de discernir aqueles que são úteis e aqueles que não são. A prática do autoexame diário é uma ferramenta valiosa nesse processo. Ao fim de cada dia, um estoico reflexivo faria um balanço de suas ações, avaliando se viveu de acordo com seus princípios e se permitiu que distrações e emoções desnecessárias tomassem o controle. Essa prática constante de introspecção ajuda a fortalecer a disciplina mental e a manter o foco no que realmente importa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, oferece uma profunda reflexão sobre como a disciplina mental é essencial para viver de forma eficaz. Ele nos lembra que, ao focarmos nas nossas tarefas diárias e ao não permitir que os fatores externos nos desviem do nosso caminho, podemos viver uma vida plena e significativa. Em suas meditações, ele escreve: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um." Essa citação nos ensina que a disciplina mental é sobre ação, e não sobre palavras ou planos vazios. Não basta simplesmente saber o que é certo. É necessário agir de forma consistente e focada, aplicando nossos valores na prática diária. O desenvolvimento da disciplina mental também está intimamente ligado à capacidade de resistir aos impulsos imediatos, que muitas vezes nos desviam dos nossos objetivos de longo prazo. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde somos constantemente tentados a buscar prazer imediato, seja nas redes sociais, nos alimentos, no entretenimento ou em outras formas de escape. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não vem de satisfazer esses desejos momentâneos, mas de viver de forma coerente com os nossos princípios, investindo em nosso crescimento pessoal e buscando a excelência em todas as áreas da vida. Para cultivar a disciplina mental, é necessário estabelecer hábitos que ajudem a manter o foco. Isso inclui a prática regular de meditação, a organização do tempo de forma eficaz, o estabelecimento de metas claras e a criação de um ambiente que minimize as distrações. A meditação, por exemplo, é uma excelente prática para fortalecer a mente e melhorar a disciplina mental. Ao dedicar um tempo diário para refletir sobre nossos pensamentos e emoções, podemos aprender a observar nossa mente sem nos identificarmos com ela, permitindo que escolhamos conscientemente nossas ações e reações. Além disso, a disciplina mental também envolve o controle da nossa resposta às adversidades. Quando enfrentamos dificuldades, seja no trabalho, em nossos relacionamentos ou em qualquer outra área da vida, é natural que surjam emoções como frustração, raiva ou tristeza. No entanto, a disciplina mental nos ensina a não sermos escravizados por essas emoções.
Em vez de reagirmos impulsivamente, podemos fazer uma pausa, refletir e decidir a melhor forma de responder com calma e razão. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, enfatizou que a verdadeira liberdade vem do controle sobre a nossa própria mente. Não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. A disciplina mental também é um dos pilares fundamentais da tranquilidade interior. Quando conseguimos dominar nossa mente, conseguimos viver de forma mais serena e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. A paz de espírito não vem de evitar os desafios, mas de aprender a lidar com eles de forma racional e serena. A disciplina mental nos permite enfrentar as adversidades com coragem, clareza e sabedoria, sem nos deixar dominar pelo medo ou pelo caos emocional. Além disso, ao desenvolver disciplina mental, adquirimos a capacidade de nos concentrar no presente, o que é uma habilidade crucial para viver de forma eficaz. A maioria das pessoas vive presa no passado ou no futuro, o que a impede de aproveitar o momento presente. A prática de manter o foco no que estamos fazendo no agora nos ajuda a ser mais produtivos, criativos e felizes. A mente disciplinada é capaz de realizar tarefas com total dedicação e atenção, aproveitando ao máximo cada momento e cada oportunidade que surge. Por fim, a disciplina mental é um processo contínuo de aprimoramento. Não existe um ponto de chegada definitivo, mas sim uma jornada constante de crescimento e desenvolvimento. Cada vez que exercemos nossa disciplina mental, estamos fortalecendo nossa capacidade de agir com clareza, sabedoria e propósito. A verdadeira eficácia na vida não vem de ter todas as respostas, mas de ser capaz de agir com sabedoria e determinação diante das incertezas e desafios. Agora que exploramos como a disciplina mental e o foco são essenciais para viver de forma eficaz, podemos dar um passo importante para o próximo tema. Pratique a gratidão e o desapego para alcançar a paz interior. Vamos ver como a prática da gratidão combinada com o desapego pode ser uma poderosa ferramenta para nos ajudar a manter a mente calma e focada, independentemente das circunstâncias. Pratique a gratidão e o desapego para alcançar a paz interior. A gratidão e o desapego são duas práticas essenciais para alcançar a paz interior e viver em harmonia com os princípios do estoicismo. Ambas são ferramentas poderosas que nos ajudam a lidar com as flutuações naturais da vida, minimizando o impacto emocional das perdas e das dificuldades, e nos permitindo focar no que realmente importa para o nosso bem-estar. A prática da gratidão e o cultivo do desapego não significam que devemos viver de forma passiva ou indiferente às circunstâncias, mas sim que devemos aprender a ver o valor no que temos, a aceitar as mudanças inevitáveis e a viver em sintonia com o fluxo da vida. A gratidão, como ensinado pelos estoicos, não é apenas uma emoção ou uma prática ocasional, mas um estado de espírito que deve ser cultivado constantemente. Para os filósofos estoicos, ser grato por tudo o que temos e por tudo o que experimentamos é uma maneira de treinar a mente para focar no positivo, no que está sob nosso controle, e a não se deixar consumir pelas queixas e pelos desejos insaciáveis. Marco Aurélio, em suas meditações, deixa claro o poder da gratidão ao escrever: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: o que me impede de ser feliz hoje? O que me impede de ser uma boa pessoa, de ser justo, de ser humilde? Essa reflexão nos convida a praticar a gratidão pelo simples fato de estarmos vivos e de termos a oportunidade de viver de acordo com nossos princípios. A gratidão, quando cultivada com sinceridade, é uma forma de nos desconectarmos da mentalidade de escassez, que nos faz constantemente ansiar por mais e mais coisas e nos coloca na posição de reconhecer o valor do que já temos. O desapego, por outro lado, é a habilidade de se distanciar das coisas externas e dos resultados que não estão sob nosso controle. Para os estoicos, o desapego não significa negligência ou indiferença em relação às coisas da vida, mas sim um entendimento profundo de que, embora possamos usufruir das coisas, elas não devem ser a fonte da nossa felicidade ou paz interior.
O desapego nos ensina a não nos apegarmos a bens materiais, ao sucesso, ao reconhecimento ou às posses como fontes de nosso valor pessoal. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra que as coisas externas são volúveis e temporárias e que nossa verdadeira felicidade vem de dentro da nossa capacidade de manter a paz de espírito, independentemente das circunstâncias externas. Ele afirma: não é a falta de bens materiais que nos torna pobres, mas o apego a eles. Esse apego, quando excessivo, nos faz reféns das coisas e das circunstâncias e nos impede de viver com liberdade. Ao nos desapegarmos, não significa que devemos abrir mão de nossos objetivos ou de nossas responsabilidades, mas sim que devemos viver com a consciência de que nada no mundo externo é permanente e que nossa verdadeira riqueza está no controle que temos sobre nossa mente e nossos valores. Juntos, a gratidão e o desapego formam uma base sólida para o equilíbrio emocional e para uma vida mais tranquila. Quando somos gratos, estamos, de certo modo, aceitando o que temos e reconhecendo que tudo o que possuímos é um presente, algo que podemos aproveitar enquanto estiver conosco, mas que não deve nos definir. O desapego, então, nos permite deixar ir aquilo que não podemos controlar ou o que já não nos serve, permitindo que a mente se liberte da ansiedade sobre o futuro e da dor da perda. A combinação dessas duas práticas é essencial para criar uma mentalidade serena e resiliente, que pode enfrentar as adversidades da vida com graça e sabedoria. É fundamental, no entanto, que a gratidão seja praticada de maneira constante. A gratidão diária, em momentos de reflexão ou meditação, pode transformar a maneira como vemos o mundo. Em vez de focarmos nas dificuldades ou nas ausências, podemos aprender a valorizar as pequenas coisas que enriquecem nossa vida, como a saúde, os relacionamentos e as oportunidades de crescimento. A prática da gratidão é como um exercício físico para a mente, que, ao longo do tempo, fortalece nossa capacidade de perceber e apreciar o bem que já está presente em nossas vidas. O desapego, por sua vez, também deve ser cultivado diariamente, pois é uma prática contraintuitiva para muitos de nós que vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz para desejar mais, conquistar mais, possuir mais. Mas o desapego não significa viver uma vida sem ambições ou sem esforços para alcançar nossos objetivos. Ao contrário, o desapego nos ensina a investir nossas energias em objetivos significativos, sem nos apegar ao resultado final. Ele nos permite trabalhar em nossos projetos e buscar o sucesso, mas sem que isso defina nossa identidade ou nossa felicidade. Quando conseguimos integrar essas duas práticas em nossa vida, a gratidão e o desapego se tornam uma forma de sabedoria prática, ajudando-nos a manter nossa paz interior, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Não importa o que aconteça em nossa vida, perdas, falhas ou dificuldades inesperadas, ao cultivar a gratidão, aprendemos a ver a beleza em cada momento, e ao praticar o desapego, somos capazes de lidar com a transitoriedade das coisas com uma mente clara e tranquila. Ao combinar gratidão e desapego, podemos transformar nossa maneira de encarar a vida. Em vez de ver o que perdemos ou o que não temos, começamos a reconhecer o valor no que está diante de nós, independentemente de sua natureza. Com a prática constante, podemos alcançar uma paz interior duradoura, que não é perturbada pelos altos e baixos da vida, mas que se baseia em uma compreensão profunda do que realmente importa. Quando desapegados e gratos, somos mais livres para viver com propósito, para agir com sabedoria e para manter nossa serenidade, mesmo nos momentos de adversidade. Agora que exploramos como a gratidão e o desapego contribuem para alcançar a paz interior, podemos seguir para o próximo passo em nossa jornada. Cultive a resiliência emocional através do autoconhecimento. A resiliência emocional é uma qualidade que nos permite enfrentar as adversidades com coragem, e o autoconhecimento é a chave para desenvolvê-la de forma eficaz. Vamos explorar como podemos usar o autoconhecimento para fortalecer nossa capacidade de lidar com as dificuldades da vida.
Cultive a resiliência emocional através do autoconhecimento. A resiliência emocional é a habilidade de se recuperar rapidamente de adversidades, superar desafios e manter o equilíbrio emocional diante das dificuldades da vida. Ela não é algo que nasce com a pessoa, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. No contexto do estoicismo, a resiliência emocional é vista como uma virtude fundamental, pois ela nos permite viver em harmonia com as leis da natureza, independentemente das circunstâncias externas. O autoconhecimento é a chave para cultivar essa resiliência, pois ele nos proporciona uma compreensão mais profunda de nós mesmos, de nossas reações e de como podemos escolher responder aos desafios de forma mais sábia e equilibrada. A prática do autoconhecimento, no entanto, exige paciência, introspecção e um compromisso contínuo com o autodesenvolvimento. Ela nos ensina a observar nossas emoções sem nos deixar consumir por elas, a entender nossos impulsos e a identificar as crenças e os padrões de pensamento que podem estar nos impedindo de crescer e de prosperar. No entanto, o autoconhecimento não é apenas sobre entender nossas emoções e pensamentos. Ele também envolve a capacidade de refletir sobre nossas ações e sobre os resultados que elas geram em nossas vidas. Os estoicos acreditavam que, ao tomar consciência de nossas próprias limitações, podemos transcender essas limitações e nos tornar mais fortes. Um dos primeiros passos para cultivar a resiliência emocional por meio do autoconhecimento é aprender a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos identificarmos com eles. Muitas vezes, nos deixamos levar por nossas emoções e pensamentos, acreditando que somos a nossa raiva, medo ou frustração. O filósofo estoico Epicteto ensina que devemos observar as nossas emoções, mas sem nos deixar dominar por elas. Em suas obras, ele afirma: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, a nossa resposta a uma situação depende de como interpretamos essa situação, e não da situação em si. Ao nos tornarmos mais conscientes das nossas reações automáticas, podemos escolher responder de maneira mais racional e controlada, em vez de ser impulsivos. Outro aspecto importante do autoconhecimento é a capacidade de identificar os nossos pontos fortes e fracos. Ao sermos honestos conosco mesmos, podemos reconhecer onde precisamos melhorar e onde já temos habilidades e recursos para enfrentar os desafios. Isso nos dá a confiança necessária para agir de maneira mais eficaz, sem nos sobrecarregar com expectativas irreais. A autocompaixão é uma parte essencial desse processo, pois ela nos permite ser gentis conosco mesmos, mesmo quando falhamos ou cometemos erros. Ao praticarmos a autocompaixão, entendemos que a imperfeição faz parte da condição humana e que podemos aprender com os nossos erros, sem nos punir por eles. A prática do autoconhecimento também nos ensina a aceitar nossas emoções, sem tentar suprimir ou ignorá-las. Ao invés de reagir automaticamente, podemos fazer uma pausa e refletir sobre o que estamos sentindo e por que estamos sentindo isso. Isso nos dá o espaço necessário para tomar decisões mais ponderadas e agir com mais clareza. Ao nos conhecermos melhor, podemos desenvolver uma maior capacidade de adaptação às mudanças e de enfrentamento das dificuldades, sem sermos dominados por elas. Além disso, o autoconhecimento nos permite identificar e mudar as crenças limitantes que podem estar impedindo nosso crescimento. Muitas vezes acreditamos que somos incapazes de lidar com certos desafios ou que não merecemos o sucesso e a felicidade. Essas crenças limitantes podem nos manter presos em padrões de pensamento negativos e nos impedir de alcançar o nosso potencial. Ao identificar essas crenças e questioná-las, podemos começar a mudar a nossa mentalidade e adotar uma visão mais positiva e empoderada de nós mesmos. No entanto, o autoconhecimento não é uma prática que se aprende de uma vez só. Ele exige um esforço constante e uma disposição para crescer e mudar. Isso pode envolver a prática da meditação, da reflexão diária, da escrita ou da terapia, bem como o diálogo com outras pessoas que possam nos ajudar a ver nossas próprias limitações e pontos cegos.
A prática do autoconhecimento nos permite entender melhor quem somos, o que realmente importa para nós e como podemos viver uma vida mais autêntica e alinhada com nossos valores. A resiliência emocional que vem do autoconhecimento também nos ajuda a desenvolver uma maior paciência diante das dificuldades da vida. Quando sabemos quem somos e o que realmente importa para nós, podemos enfrentar os desafios com mais calma e confiança. Sabemos que as dificuldades são temporárias e que temos os recursos internos para superá-las. Isso nos dá a força necessária para continuar avançando, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O autoconhecimento nos ajuda a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos intransponíveis. A prática do autoconhecimento também nos permite ser mais conscientes das nossas escolhas e das consequências dessas escolhas. Sabemos que estamos sempre no controle de nossas ações e que, ao tomarmos decisões mais conscientes, podemos moldar nossa vida de acordo com nossos desejos e valores. Isso nos dá um senso de agência e de empoderamento, que é essencial para a resiliência emocional. Quando somos conscientes de nossas escolhas, podemos agir de maneira mais deliberada e alinhada com nossos objetivos, o que nos ajuda a criar uma vida mais equilibrada e satisfatória. Agora que exploramos a importância do autoconhecimento na construção da resiliência emocional, podemos avançar para o próximo tópico, que é desenvolver a mentalidade de crescimento e aprender com os desafios. Este passo é crucial para fortalecer ainda mais a nossa resiliência emocional, pois ele nos ajuda a ver as dificuldades não como falhas, mas como oportunidades para aprender e evoluir. Vamos ver como podemos adotar uma mentalidade de crescimento em nossas vidas e usar os desafios como trampolins para o nosso desenvolvimento. Desenvolver a mentalidade de crescimento e aprender com os desafios. A mentalidade de crescimento é uma abordagem poderosa que nos permite ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades para aprender e evoluir. Essa perspectiva, promovida por psicólogos como Carol Dweck, sugere que nossas habilidades e inteligência não são fixas, mas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo com esforço, prática e perseverança. No contexto do estoicismo, a mentalidade de crescimento está profundamente ligada ao conceito de que nossa reação aos eventos da vida é o que realmente importa. Ao adotar uma mentalidade que nos permita ver os desafios como oportunidades, podemos fortalecer nossa resiliência emocional e aumentar nossa capacidade de lidar com as adversidades. Os estoicos acreditavam que, em qualquer situação, temos o poder de escolher como reagir. Quando adotamos uma mentalidade de crescimento, nos desapegamos da ideia de que somos vítimas das circunstâncias e começamos a perceber que, na verdade, somos os criadores da nossa própria realidade. Esta visão nos empodera, pois nos dá o controle sobre nossas ações e respostas. A mudança começa dentro de nós, e não nas circunstâncias externas. Como Epicteto disse, não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando vemos os desafios como oportunidades de aprendizado, nossa capacidade de superá-los aumenta significativamente. A mentalidade de crescimento é particularmente importante porque nos ajuda a enfrentar a frustração que muitas vezes acompanha as dificuldades da vida. Em vez de desistir diante das adversidades, vemos essas experiências como uma chance para melhorar. Para os estoicos, a adversidade é inevitável, mas a maneira como a enfrentamos pode transformar nosso caráter. A filosofia estoica nos ensina que é no momento de crise que verdadeiramente testamos nossa virtude. Por exemplo, quando enfrentamos uma falha ou uma dificuldade, podemos optar por vê-la como uma evidência de nossa incapacidade, ou, ao contrário, podemos usá-la como uma oportunidade para aprender algo novo, melhorar nossas habilidades e nos tornar mais fortes. Ao aplicar a mentalidade de crescimento em nossa vida cotidiana, começamos a ver as falhas como trampolins para o sucesso. Em vez de nos sentirmos derrotados, compreendemos que o erro é uma parte do processo de aprendizado. O filósofo estoico Sêneca nos ensina que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo.
Quando encontramos obstáculos, em vez de nos ressentirmos com eles, devemos encará-los como uma chance de crescer e de desenvolver nossas capacidades. Essa mudança de perspectiva é crucial para construir uma resiliência emocional sólida, pois ela nos permite agir com determinação, mesmo quando as coisas não saem como planejado. A mentalidade de crescimento também nos incentiva a ter uma visão de longo prazo, em vez de focarmos apenas no resultado imediato. Em vez de nos preocuparmos apenas com o sucesso ou o fracasso de uma situação específica, aprendemos a olhar para o aprendizado e para o progresso contínuo. Em muitas situações, as coisas podem não sair como esperamos, mas a verdadeira vitória está em como aprendemos com o processo e em como podemos aplicar esse aprendizado no futuro. Como diz Marco Aurélio, a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Portanto, não se trata de alcançar um destino final, mas de estar constantemente se aperfeiçoando ao longo da jornada. Esse processo de aprendizado contínuo exige paciência e perseverança. Para cultivar a mentalidade de crescimento, é importante estar disposto a sair da zona de conforto e enfrentar os desafios com coragem. Isso pode significar enfrentar situações que nos causam desconforto ou até fracassos temporários. Porém, é precisamente através desses momentos difíceis que aprendemos a superar nossas limitações e expandir nossas capacidades. Os estoicos nos ensinam a valorizar a jornada, não apenas o destino. Cada obstáculo superado é uma vitória, e cada erro cometido é uma lição valiosa para o futuro. Outro aspecto da mentalidade de crescimento é a capacidade de mudar nossas crenças limitantes. Muitas vezes, carregamos convicções sobre nossas habilidades que nos impedem de tentar novas coisas ou de nos empenhar totalmente em um desafio. Essas crenças podem se basear em experiências passadas ou em medos irracionais. A mentalidade de crescimento nos permite questionar essas crenças e substituí-las por uma visão mais realista e positiva de nossas próprias capacidades. Com o tempo, aprendemos que, com esforço e prática, somos capazes de realizar muito mais do que imaginávamos. Além disso, adotar uma mentalidade de crescimento significa abraçar o processo de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Não importa o quanto já tenhamos alcançado ou o que já tenhamos aprendido, sempre há algo novo a ser descoberto e uma habilidade a ser aprimorada. Ao adotarmos essa abordagem, não apenas crescemos pessoalmente, mas também desenvolvemos uma atitude de gratidão e humildade, reconhecendo que o aprendizado é um processo contínuo e que nunca estamos prontos ou completos. Cada desafio que enfrentamos é uma chance de evoluir, e essa mentalidade nos permite ver o valor no esforço constante. Ao adotar a mentalidade de crescimento, começamos a perceber que a vida é feita de altos e baixos, e que os desafios fazem parte do processo de evolução. Eles não são um sinal de fracasso, mas uma oportunidade para testar nossa força e determinação. E, ao fortalecer nossa capacidade de aprender com cada situação, aumentamos nossa resiliência emocional e nos tornamos mais aptos a enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Agora que compreendemos como desenvolver a mentalidade de crescimento e aprender com os desafios, podemos avançar para o próximo tópico, que é: pratique a gratidão, mesmo em tempos difíceis. Este passo é essencial para fortalecer ainda mais nossa resiliência emocional, pois a gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a reconhecer as bênçãos, mesmo nos momentos de adversidade. Vamos explorar como podemos cultivar a gratidão de forma prática e como ela pode transformar nossa abordagem diante das dificuldades. Chegamos ao fim deste vídeo sobre como manter a calma e o foco em qualquer situação com a ajuda dos princípios do estoicismo. Ao longo dos 15 tópicos, exploramos os conceitos fundamentais dessa filosofia milenar, aplicando-os à vida moderna para lidar com as adversidades e os desafios do dia a dia. Desde aceitar o que não podemos controlar até praticar a gratidão em tempos difíceis, cada um desses tópicos oferece um passo importante na jornada
para viver com mais serenidade e equilíbrio emocional. Lembre-se de que a prática do estoicismo não é algo que se aprende da noite para o dia. É uma filosofia que exige esforço constante, autoconhecimento e, principalmente, a vontade de mudar nossa forma de pensar e reagir aos acontecimentos. Ao adotar esses princípios, você estará se preparando para viver uma vida mais plena, com mais controle sobre suas emoções e mais foco nas ações que realmente importam. Como Epicteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Cada um de nós tem o poder de moldar a nossa percepção e resposta às situações que enfrentamos. Ao internalizar os ensinamentos estoicos e aplicá-los de maneira prática, podemos transformar nossas vidas, cultivando a paz interior e a capacidade de tomar decisões mais sábias, mesmo nas situações mais desafiadoras. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que as ideias que exploramos hoje possam ser aplicadas de forma prática no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos sobre como viver uma vida com mais sabedoria, equilíbrio e foco. Compartilhe esse vídeo com amigos ou familiares que possam se beneficiar dessas dicas e vamos juntos expandir o conhecimento sobre o estoicismo e suas aplicações na vida cotidiana. Se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência com o estoicismo, deixe um comentário abaixo. Eu adoraria saber como você está aplicando esses princípios em sua vida e como eles têm impactado o seu bem-estar. Obrigado por assistir e lembre-se, como diz Sêneca, a felicidade não depende do que acontece, mas da maneira como reagimos ao que acontece. Então faça o que estiver ao seu alcance para viver com calma, sabedoria e foco, independentemente do que a vida lhe trouxer. Até o próximo vídeo.